Saúdo a todos com a preciosa paz do Senhor, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, nos dê essa força para continuarmos produzindo esses vídeos para cooperar aí na obra de Deus, no ensino da palavra, em nome de Jesus, amém? Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, vamos meditar um pouco nessa lição. A lição de número 7 tem por título Cristo é a nossa única reconciliação com Deus. Nós estamos estudando o livro de Efésios. Essa lição está baseada na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14 a 19. Então aqui trata de reconciliação. Reconciliação com Deus. Quem pode se chegar a Deus? Quem pode habitar no seu santo monte? Ver, contemplar. Nós estamos falando de algo assim que foge da compreensão humana. Porque Deus é Deus, é o Criador, é onipotente, onisciente, imutável. Então estamos falando de algo que é transcendente. E nós somos meros mortais. Na lição passada nós observamos que Paulo ele nos faz lembrar que outrora éramos gentios, aquele povo que não servia a Deus e não tinha conhecimento do Deus verdadeiro. E a lição agora traz esse tema. Cristo é a nossa única reconciliação com Deus. Então, se há essa expressão, se a Bíblia mostra, deixa claro, que Cristo é a nossa única reconciliação com Deus, isso quer dizer que muitas pessoas ainda precisam se reconciliar com Deus. E a Bíblia é o único livro que mostra a situação do homem espiritual diante de Deus. Como é a situação do homem, ou seja, da humanidade diante de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. E isso deixa claro o quanto o homem precisa se reconciliar com Deus. O que é reconciliação? A palavra reconciliar significa estabelecer a paz entre duas pessoas ou mais. Então, quando há conflito, rompimento da relação, da comunhão, é porque há uma necessidade de reconciliação. E a lição deixa claro que Cristo é a nossa única reconciliação com Deus. Ou seja, não existe outro caminho, não existe outro método, não existe fórmula, nada que possa fazer ou garantir que o homem se reconcilie com Deus, independente dos méritos, ou seja, da obra de Cristo. Então, o homem, para se aproximar de Deus, ele precisa receber Jesus. Jesus ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, é impossível o homem alcançar a Deus, a reconciliação com Deus, se não for por Cristo. As pessoas ainda continuam seguindo aquele caminho das nações gentílicas, seguindo aos deuses falsos, abomináveis, as falsas religiões e rejeitando
a fonte de água viva que é Jesus Cristo, que pode purificar o homem e levar em paz com Deus. A humanidade perdeu a sua paz com Deus desde o momento que pecou. Lá os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E o pecado passou a todos, destinando assim esse estado caótico. Por isso que a Bíblia diz que todos estão debaixo do pecado. Estar debaixo do pecado significa que está submisso. O homem não pode se libertar do pecado por si mesmo, por seu esforço, porque o pecado só pode ser desfeito da vida de uma pessoa, ou seja, uma pessoa só pode ser liberta do pecado por intermédio de Cristo. Por isso que João disse, quando viu Jesus vir na sua direção para ser batizado nas águas, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o único que pode libertar o homem do pecado. Então, Cristo é a nossa única reconciliação. Então, o homem, no seu estado de pecado, ele precisa fazer um pacto urgente com Deus. E esse pacto só é possível por intermédio de Cristo, porque ele é a nossa reconciliação. A nossa lição está baseada na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14 a 19. O versículo 14 diz assim: porque ele é a nossa paz. Ele quem? Jesus. Mas a gente sabe que nesse mundo ninguém tem paz. Um mundo que tem dor, um mundo que tem violência, morte, injustiça, guerras. Pode ter paz? Certas pessoas, só de imaginar o que pode acontecer, perdem a sua paz, a sua tranquilidade. Mas através de Cristo, ele pode nos dar a paz. Por isso que diz assim, ele é a nossa paz. A paz que ele dá não é como a que o mundo dá. O mundo pode dar uma sensação temporária de tranquilidade. Isso não é paz. Mas Cristo pode nos dar a verdadeira paz, a paz que ele dá, porque ele é a paz. Então, mesmo em um mundo atribulado, Jesus ele pode nos dar a verdadeira paz, que é ele mesmo, e nos dá a condição de vivermos firme neste mundo atribulado, porque nós temos a fé no Filho de Deus, somos reconciliados com Deus e temos o Espírito Santo de Deus que nos consola a cada dia. Então, a paz que Cristo dá é algo que o mundo não conhece, só aqueles que recebem a Cristo pela fé. Na segunda parte do versículo, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Aqui trata dos judeus e dos gentios. Os judeus tinham o maior orgulho daquele templo, suntuoso, portas formosas, mas os gentios, os estrangeiros, era como se fosse nada. Havia ali uma muralha que separava, uma mureta ali no templo, onde tinha um local onde os gentios ou os estrangeiros podiam se posicionar ali e olhar aquele show de arquitetura. Por quê? Havia inscrições avisando que se ultrapassasse, se saísse daquele lugar ultrapassando aquele muro, era executado. A pena era a morte só em tentar entrar ali nos limites daquele templo. E obviamente Deus não estava ali. Ali não passava de uma religião legalista, vazia de Deus, porque o Deus que se pregava ali era um Deus que
dependia dos critérios daqueles líderes religiosos, como se Deus fosse assim uma propriedade peculiar daquele povo, como se tivesse colocado Deus dentro de uma caixa. Ó, nosso Deus é esse aqui e só a gente aqui pode servir a Ele. Mas esse não era os planos de Deus. Tanto é que os judeus rejeitaram o seu Messias, né? Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, e na plenitude dos tempos enviou Jesus Cristo, cumpriu a lei na íntegra, o homem perfeito, o verbo encarnado, mas eles rejeitaram. Os judeus rejeitaram o seu Messias porque aquela religião não passava de um aglomerado de corrupção, condutores cegos. E o plano de Deus desde Abraão era abençoar todas as famílias da terra e através dos descendentes de Abraão abençoar as demais nações. Então, Deus não estava ali. O plano de Deus, o Deus que opera e ninguém pode impedir, enviou Jesus Cristo, que veio para os seus não receberam, mas a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, de ambos os povos, Deus em Cristo fez um, que é a igreja. Então, entre judeus e gentios convertidos a Cristo, Deus formou um outro povo, a igreja, o povo do novo pacto. Tudo isso pelo único meio de reconciliação com Deus, Jesus Cristo. E a situação dos judeus não era melhor do que os gentios, porque lá em Romanos 13:9, tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. A lei, os sacrifícios dos animais, tudo aquilo que a gente viu no Antigo Testamento não resolvia o problema do pecado, não removia o pecado. Por isso que todos os anos se fazia expiação dos pecados. Aquele sacrifício no Antigo Testamento, no santuário, todo aquele sistema de sacrifício só foi aceito, só foi realizado ali porque foi o próprio Deus que permitiu e estabeleceu até que viesse Cristo, a perfeição, o único sacrifício para a nova aliança. Mas os judeus manteve essa parede de separação, mas Cristo na sua cruz, derribando a parede da separação que estava no meio, versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei e dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, em Cristo não precisava, os gentios não precisam ser judaizados, guardar o sábado, praticar todos aqueles ritos e costumes que os judeus praticavam, exigia, mas nem praticavam eles mesmos, porque a lei ela não tinha o objetivo de purificar o homem do pecado, ela santificava. Mas por causa do pecado, ficou enferma. Ou seja, a lei santificava o homem enquanto o homem estivesse em comunhão com Deus, ali no Antigo Testamento, no início da aliança, aquilo ali mantinha ele naquela comunhão com Deus. Mas se ele saísse ali e pecasse, aquilo dali já era um problema. Mas em Cristo, ele nos deu a paz. Então transformou dos dois, de ambos os povos, um novo homem, ou seja, aqui trata-se da igreja. Versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Então as inimizades era essa. A inimizade do preconceito,
a lei que, de uma forma, todos aqueles que querem, que rejeita a graça de Deus em Cristo Jesus, para continuar vivendo naqueles ritos do Antigo Testamento, isso é um problema, porque você está rejeitando a graça de Deus. Então Cristo veio, fez a obra da redenção, e mesmo assim rejeitaram o Messias e continua ali seguindo esse mesmo caminho, esperando o seu Messias. Mas a obra de Deus não parou. Deus, em Cristo, de ambos os povos, fez um novo homem, formando assim a igreja, um corpo de pessoas transformado para fazer parte da nova aliança. Versículo 17. E vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Os que estavam longe, os que estavam perto, trata-se justamente, os que estavam longe são os gentios, e os que estavam perto eram os judeus. Então, Cristo veio para os seus não receberam, mas os que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quem foi que creu? Creu no Evangelho de Cristo, judeus e gentios. E de ambos os povos, ele fez a igreja. Porque, versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Veja que a religião judaica nos dias de Jesus limitava Deus para o povo. Obstáculo em cima de obstáculo, como a gente vê que os judeus tinham um templo suntuoso, cercado de muralhas, e os estrangeiros só podiam olhar de longe. Se ultrapassasse ali, morreria. Que Deus é esse? Mas em Cristo, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Tanto o judeu como o gentio convertido a Cristo não tem essa limitação para se aproximar de Deus, avisos, muralha, porque temos agora acesso a Deus. Os verdadeiros adoradores não precisam ir para Jerusalém ou para um lugar distante onde tenha um templo específico para adorar a Deus. Não. Os verdadeiros adoradores, aqueles que são reconciliados em Cristo Jesus com Deus, em qualquer lugar ele tem acesso a Deus, porque ele tem uma consciência limpa, ele foi liberto. Ele agora em Cristo tem paz com Deus. O pacto que foi rompido agora foi restaurado. O caminho foi aberto e o pecador alcançou a sua libertação e a paz com Deus. Versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Esse é o destino de todo pecador gentio que se converte a Cristo. Não é mais estrangeiro, não é mais gentios, não é mais pecador, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Que família é essa? É a igreja. Então que Deus abençoe a todos e assim possamos viver conhecendo cada vez mais os mistérios de Deus, a sua palavra, a sua obra que foi feita, para que assim possamos ter e fazer parte dessa família cristã, é a família de Deus, que é a igreja. Amém? Então que Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Em nome de Jesus. Amém?